Folha Regional, Web TV News. Completando o mês de operacionalização neste dia 27 de maio, o Aeroporto Regional Sul Humberto Guise Bortoluzzi ainda recebe muitos curiosos que vêm visitar o aeródromo para conhecer a estrutura do local. Para falar a verdade, eu até me admirei da estrutura do aeroporto, achei muito bonita, muito aconchegante, muito acolhedora, né? E eu fiquei encantado até com as estruturas desse aeroporto, né? Penso que seja uma grande riqueza para todos nós e para toda a nossa grande região. Padre José já comprou passagem para o mês de agosto, onde estará viajando para a cidade de Manaus. Ele ressalta a importância do local poder oferecer voos mesmo em dias com tempo ruim. Em agosto eu tenho um voo marcado daqui para São Paulo, de São Paulo a Manaus, e de volta. Espero que até agosto nós tenhamos um aeroporto mais bem estruturado, com os instrumentos necessários para que a gente possa operar e viajar tranquilo, inclusive quando o tempo não for tão oportuno, especialmente quando tiver chuva, né? E a gente ficar dependendo de ter sol para poder voar é complicado, né? As escalas a gente é capaz de perder e isso complica toda uma viagem, né? Osmar Alves Batista, da cidade de Jaguaruna, está indo visitar o irmão em São Paulo. Mesmo com o problema do mau tempo, ele destaca que, para a região, o aeroporto melhorou muito em relação ao deslocamento. Não precisa ir a Florianópolis, se deslocar, pegar BR, trânsito. Então ficou bem mais fácil. O pessoal da região aqui ficou bem bom mesmo. O prefeito de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Napoli, também estava no aeroporto. O destino final, a capital Brasília. Ele estará participando da Marcha dos Prefeitos, que vai até esta quinta-feira, dia 28. Na bagagem, o chefe do executivo leva alguns pedidos importantes para os representantes da região. Entre eles, a pavimentação da estrada que liga o centro de Jaguaruna ao aeroporto regional. Vamos embarcar hoje e participar amanhã, dia 27, e vamos também levar aos deputados da região sul, são os deputados Espiridião Amin, Jorge Bueira, Ronaldo Benedetti, Edinho Bez, Giovana de Sá, e vamos buscar levar a eles o pedido de recursos para mais obras de infraestruturas e também para a saúde, de mais uma UBS que nós queremos construir no bairro do Incruz. E também vamos levar aos deputados o grande pedido nosso, que nós consideramos de grande importância, que é a pavimentação asfáltica do aeroporto, centro de Jaguaruna até o aeroporto, que hoje nós temos o acesso por Sangão, que é um bom acesso, ótimo, pouco mais de 3 quilômetros da 101, mas nós queremos viabilizar esse acesso até o centro de Jaguaruna. Próximo das 2h30, os passageiros receberam a informação de que o aeroporto não oferecia condições para pouso ou decolagem e que a aeronave que viria para Jaguaruna aterrissou em Florianópolis. Esse foi o segundo dia consecutivo que o aeroporto ficou sem o voo diário em virtude do tempo ruim. Com a falta de visibilidade, a empresa aérea TAM decidiu seguir o procedimento padrão de segurança. Primeiramente o tempo seria o fator predominante aí, né? Nós estamos com uma frente fria na região, uma massa de baixa, né, que é uma pressão baixa, que está causando essa condição aí de tempo, né? E por consequência disso, a aeronave ela tem um mínimo de segurança para pouso, né, que tem que ser respeitado, e a companhia aérea, claro, né, usa esse critério que é padrão em todos os lugares, né? A empresa TAM disponibilizou 3 ônibus para que os passageiros seguissem até Florianópolis. Da capital catarinense, eles seguiram até Congonhas e depois, cada um ao destino final.